Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Leve Leitura e o vídeo de hoje é uma resenha do romance épico de Bram Stoker, Drácula. Drácula foi escrito por Bram Stoker, um romancista irlandês que também era matemático e poeta. Ele levou cerca de 7 anos para escrever Drácula e teve a sua primeira publicação em 1897. Baseado em antigas lendas e superstições, Bram Stoker buscou inspiração para escrever o romance através da lendária história do conde Vlad Draco, que viveu cerca de 400 anos antes do conto ser escrito. Vlad Draco era na verdade romeno, ele não era da Transilvânia. Ele também não era imortal, nem se transformava em morcego, não tinha nada disso não. Ele, na verdade, lutou bravamente contra o Império Otomano, matando de forma sanguinária os seus inimigos. Ele ficou muito famoso, na verdade, por causa da forma que ele executava os seus inimigos, principalmente através de uma técnica chamada empalação. Empalação é uma técnica de tortura muito conhecida da época, que eu não posso descrever aqui para vocês no canal, mas vocês podem ir dar um Google rapidinho e descobrir o que é empalar um inimigo. Vlad, a partir daí, passou a ser conhecido como Vlad, o Empalador. Bram Stoker juntou tudo isso, deu o seu toque de criatividade pessoal, estudando profundamente tudo que ele ia acrescentando na história, e por isso ele levou 7 anos para concluir a história. E tão logo saiu a primeira publicação, Bram Stoker rompeu a barreira de antes e depois de Drácula na história do terror. Vampiros já existiam, a lenda dos vampiros já era muito conhecida e muito popular, mas Drácula se tornou o vampiro mais temido, mais misterioso e mais atraente de todos os tempos a partir daí. Nós vamos passar rapidamente pela história, que já é muito conhecida de todo mundo, apesar de eu nunca ter lido a história na íntegra, mas eu quero focar mais na edição mesmo da Dark Side, que foi a edição que eu adquiri, que eu achei ela lindíssima. E Drácula rompeu aí seus 120 anos de existência. Eu acho que não tem um ser vivo que nunca tenha ouvido falar em Drácula. Mesmo que não tenha lido o livro, como eu também, só tive acesso ao livro agora, mas através de algum conto, algum filme, algum documentário, alguma coisa que foi inserida sobre Drácula, todo mundo já ouviu falar nesse ser. A primeira adaptação de Drácula no cinema foi em 1922, tiveram várias adaptações, foram mudados o nome de alguns personagens e até mesmo a própria história ganha um novo enredo, mas tudo baseado na história original de Bram Stoker. E a partir daí teve uma explosão de adaptações de Drácula para o cinema. Eu não consegui chegar a um número exato de adaptações para o cinema, mas até onde eu consegui encontrar adaptações, eu já somava mais de 10. A adaptação que eu mais gosto, não, é a segunda adaptação que eu mais gosto. É Entrevista com o Vampiro, que eu assisto desde a adolescência, sou apaixonada nele, principalmente por causa do elenco, que é com Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras, entre outros atores que eu gosto demais, e eu achei uma adaptação bem cinematográfica mesmo, bem legal, mas a que eu realmente sou apaixonada, que pra mim tá em primeiro lugar, é a última que foi feita, a mais recente, e que eu assisto com a minha família direto. Nós já assistimos o 1, o 2 e o 3, que é Hotel Transilvânia. É uma animação, eu sei que não tem nada a ver com a história original de Drácula, mas eu me amarro nessa adaptação e a gente se diverte muito assistindo. Toda vez que a gente assiste é uma loucura. Mas quando eu tive acesso ao livro, quando eu recebi e comecei a ler, eu me entreguei completamente à história, achei de uma genialidade incrível. A história então se passa da seguinte forma: se inicia com os escritos pessoais de Jonathan Harker, que é um advogado jovem que veio de Londres até a Transilvânia para tratar de assuntos do conde. O conde queria comprar uma propriedade em Londres e se mudar para lá, deixando a Transilvânia, e recebe o Jonathan Harker como seu hóspede. Antes de chegar ao castelo de Drácula, Harker já se vê aí várias vezes em situações onde ele fica bastante assustado, onde vê coisas inusitadas, as pessoas da cidade se benzendo quando passam por ele e sabem que ele está indo para o castelo de Drácula. Ele chega até a receber uma cruzinha de presente de uma senhorinha. Parece que todo mundo sabia onde ele estava indo se meter, mas ele não. Durante a estadia no castelo de Drácula, Harker também se vê deparado com várias situações bastante peculiares do seu cliente. Coisas que ele relata como, por exemplo, nunca viu o Conde Drácula comer, nunca viu o Conde Drácula durante o dia,
Não havia mais ninguém no castelo além do Drácula, ele descobre isso posteriormente, que inclusive Drácula é quem fazia todo o serviço, cozinhava, o Drácula era seu próprio cocheiro. Não tinha mais uma alma viva dentro desse castelo, só o Drácula. E aí a cada dia Harker vai escrevendo no seu diário e registrando tudo que vai acontecendo, os diálogos dele com Drácula, as situações em que ele passa dentro do castelo. E a todo tempo o coitado deseja que aquilo acabe logo, para ele voltar para os braços da sua noiva Mina, que está esperando ele em Londres. Só que isso demora muito a acontecer. E aí, quando a galera lá de Londres para de receber notícias sobre Harker, eles começam a ficar muito preocupados. E sua noiva Mina começa a investigar junto com pessoas próximas a ela o que aconteceu com Jonathan. A partir daí, a narrativa passa a ser de Mina Harker e de todos aqueles que estão envolvidos nessa busca por Jonathan. E assim acontece toda a história. Toda a história é uma narrativa do ponto de vista de cada um dos personagens. Todos esses personagens estão de alguma forma interligados, ou ao Jonathan ou à Mina. E depois do sumiço de Jonathan, as coisas estranhas começam a acontecer em Londres. Que aí tem a famosa tempestade, que é o início da história de Drácula em Londres. Que é quando ele pega uma embarcação, vai para Londres, acontece essa tempestade, acontece um monte de coisa nesse navio. E eu vou deixar que vocês leiam para saber o que acontece. Eu vou estar encerrando sobre a história por aqui. A história não é nem um pouco tediosa. Cada capítulo, cada página de diário que é descrita pelos personagens, cada um é muito curioso, muito legal, vai despertando aí uma imaginação muito grande no leitor, vai prendendo a atenção, vai fazendo com que você fique imaginando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Gente, como é que esse povo saiu disso? Apesar de ser uma história de terror, eu sou fascinada em terror, então eu não senti medo hora nenhuma. Pra mim foi realmente uma aventura. A história foi uma delícia de ser lida, super leve, super gostosa, mas pra quem é mais impressionado, com certeza vai encarar como uma história de terror, porque tem umas cenas aí meio assustadoras mesmo. E agora eu vou focar na edição. Eu espero que a câmera consiga gravar direitinho os detalhes que eu vou mostrar pra vocês. Essa edição eu adquiri na Amazon, ela é uma edição da Dark Side. O que é legal nessa edição é que ela imita a primeira edição lá de 1897. Eles pegaram o mesmo modelo e fizeram, só que com uma curiosidade. A capa, como vocês podem perceber, eles fizeram um trabalho como que de envelhecimento. Então fica parecendo que é uma edição realmente lá do século passado. Foi muito legal, achei genial esse trabalho que a Dark Side fez nessa capa. A textura da capa, ela é bem suave e ela imita um tecido envelhecido. Eu não sei se a antiga capa era de tecido ou se ela imitava um tecido envelhecido, mas essa eu achei incrível. Ele é de capa dura, né, claro, tem 580 páginas no total, mas a história mesmo começa na página 31 e vai até a página 417, totalizando então, deixa eu ler aqui, 386 páginas de história. Eu vou mostrar aqui para vocês. A história mesmo vai daqui, capítulo 1, até aqui, página 417. Ele é de capa dura, obviamente. Tem um corte de página vermelho sangue, lindíssimo esse vermelho. A folha de guarda tem aqui como se fosse um carimbo do Bram Stoker. Capa. Lombada com a caveirinha da Dark Side. Contracapa. Eu achei lindo também nessa capa que ela é bem minimalista, tem realmente só o que precisa. Aqui na segunda página a gente já tem a caveirinha da Dark Side. E a partir desse título é cheio de coisa muito legal. Essa edição é simplesmente incrível. Tirando as 386 páginas, todo o restante desse livro é de material extra. Eu fiz algumas marcações para mostrar para vocês coisas que eu achei muito importantes que tem no livro. Por exemplo, aqui no começo a gente tem uma introdução, que é esse número de páginas aqui, que é de Márcia Heloísa, que ela é cavaleira da Ordem da Transilvânia. Depois da introdução dela, nós temos o livro, a história, e sempre no meio da história tem alguma ilustração que eu achei incrível. Foi,
assim, um dos trabalhos mais bem feitos que eu já vi de ilustração. Eu não entendo muito bem o que quer dizer a imagem, que fica mais legal ainda. Você fica olhando e imaginando aí várias coisas, é um pouco abstrata, meio envelhecida, e eu achei maravilhosa. Eu não consegui encontrar quem fez essas ilustrações, mas depois eu vou ler de novo, vou ver se eu encontro o nome do ilustrador, ou da ilustradora, né? Gente, é cada ilustração mais linda que a outra, olha isso. Depois da história, nós vamos ter aqui um prefácio de Florence Bell Comstocker, que era a esposa de Bram Stoker, onde ela vai explicar sobre um capítulo extra que não está inserido no livro, mas que a Darkseid colocou nessa edição. O capítulo extra se chama A Hóspede de Drácula, e a Darkseid colocou na edição. Depois desse capítulo extra, vem um material extra também, que são resenhas, entrevistas e cartas da época da primeira publicação. E aí tem várias resenhas, tem falando sobre a história de Bram Stoker, livros, jornais da época falando sobre o livro, sobre a edição, sobre o Bram Stoker, a história dele, a história de Drácula. Gente, é muito legal, olha. E aí tem vários jornais e revistas importantes mostrando o que eles acharam, como foi a repercussão, entrevista com Bram Stoker. E aí tem cartas escritas por Bram Stoker para algumas pessoas importantes da época, como aqui uma carta de Bram Stoker para William Gladstone. Eu não sei quem era o William Gladstone, mas eu vou dar uma pesquisada depois. E tem cartas também de pessoas importantes para o Bram Stoker, como nada menos que o Sir Arthur Conan Doyle. O cara escreveu para Bram Stoker na época que ele publicou o livro. Além de Conan Doyle, também temos Oscar Wilde. Tem uma curiosidade aqui também sobre Oscar Wilde, que dizem que eles eram muito amigos, e Oscar Wilde também recebeu uma carta do Bram Stoker e eles se comunicaram sobre Drácula na época, antes de Oscar Wilde ser preso. Nós temos, depois de tudo isso, um pós-fácil de Marcia Eloisa, que foi escrita em 2018, decodificando Drácula com Bram Stoker. O que eu achei legal nesses materiais extras, nessas resenhas, é que você acaba descobrindo muitas curiosidades, então isso enriquece muito quando você está lendo o livro. E depois vem uma coisa que eu fiquei assim de cara, eu fiquei de boca aberta. A genialidade da Darkseid com essa edição, que é isso aqui, ó, a Galeria Sangrenta. Vou mostrar para vocês o que é a Galeria Sangrenta de Drácula. É nada menos que cópias dos manuscritos de Bram Stoker, detalhes sobre a história, coisas que ele foi escrevendo, anotando, rabiscando, como ele montou toda a história. Gente, eu fiquei fascinada nisso aqui. Essa tabela aqui é nada menos do que uma tabela feita por Bram Stoker para que todos os registros dos personagens estivessem corretos de forma cronológica. Gente, tem muita coisa mesmo, é muito escrito. Olha só isso. Bram Stoker também, com a ajuda do irmão dele, que era neurocirurgião, se eu não me engano, ele aprendeu sobre anatomia e estudou quais eram as melhores formas de colocar com que Drácula pudesse ser morto. Foi um trabalho assim impecável de Bram Stoker. Eu fiquei assim apaixonada pela obra dele mesmo. Por fim, aqui nós temos as fotos das primeiras adaptações para o cinema. Esse Drácula nem um pouco convencional. As fotos das gravações e também de algumas cenas dos livros. E por fim, o Drácula mais famoso, que foi realmente assim o ator que tomou como base a forma com que nós deveríamos ver Drácula pro resto da vida. E aí vem várias imagens, várias fotos muito legais de vários Dráculas que tivemos aí com o passar do tempo. No final nós temos um poema, que eu não sei de quem é esse poema, mas é um poema muito legal. Eu li, foi a primeira coisa que eu li no livro, foi esse poema. Foi o que mais me chamou a atenção quando eu recebi a edição. E termina aqui as páginas com essa imagem desse morceguinho, que é típico de Drácula. E tá escrito assim: no sangue a vida, na eternidade as palavras. E assim termina a edição. E esse, sem dúvida, é o livro mais lindo que eu tenho na minha estante. E a minha conclusão ao ler esse livro é que não é à toa que essa obra se transformou num romance atemporal, uma história que mexe com a imaginação dos leitores e também dos telespectadores. E Bram Stoker deu vida não somente a Drácula, mas um clássico literário genial e imortal. Obrigada por ver o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você mora aqui em Anápolis, no Goiás, e quer comprar esse livro sem pagar frete, me chama lá no direct do Instagram que a gente conversa a respeito, eu passo valores e a gente acerta a entrega. Muito obrigada por ver até aqui e tchau!